Olá, meu irmão, minha irmã. Sábado 11 de fevereiro, hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora de Lourdes, que tem tantos devotos. Hoje a gente também reza Dia Mundial do Enfermo. Rezamos por todos os doentes, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes pelos enfermos, por todos os profissionais da área da saúde, e da medicina também. E sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária para refletirmos o Evangelho de hoje. Enquanto quem está nos vendo pela primeira vez vai se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando aí joinha, like, comentário. Queridos, vamos ao Evangelho então desse sábado. Eu não vou fazer o Evangelho da memória, como se fosse memória de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora de Lourdes é uma memória facultativa, Então, a menos que seja paróquia, a padroeira própria do lugar, não precisa fazer o Evangelho próprio. Então a gente vai continuar com a leitura corrente do Evangelho de Marcos, desse sábado. Marcos 8, do 1 ao 10, diz assim: Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram os 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra mais importante do Evangelho de hoje, sem dúvida, é essa aqui, Tenho compaixão dessa multidão. Jesus que se compadece da multidão e por isso, em favor deles, vai multiplicar os pães, a segunda multiplicação dos pães. No Evangelho de São Marcos tudo é dobrado, tudo é 2 vezes. São 2 as multiplicações dos pães, são 2 vezes na barca à noite com tempestade, são 2 os cegos, enfim, tudo dobrado, Mas é uma repetição necessária ao ser humano. A gente aprende pela repetição muitas vezes, Quem é mãe sabe, tem que falar 1000 vezes a mesma coisa. Então, nós vemos aqui basicamente o mesmo milagre de novo, porque os discípulos precisam aprender de novo, porque não aprenderam ainda a ter compaixão. E aí nós vemos como Jesus olha para essa multidão, uma grande multidão que não tinha o que comer. Uma multidão de gente pobre, vamos dizer assim, estrupiada, Assim, gente que não tinha o que comer, não tinha o que deixar, ia onde Jesus ia. Povo muito pobre, muito sofrido. Jesus se compadece dessa realidade material, como também se compadece de toda a realidade espiritual de cada um de nós. Mas nós não podemos negar aqui no Evangelho de hoje, meus irmãos, que Jesus tem compaixão da realidade humana material. Eles têm fome, eles são muito pobres, eles são muito doentes. Mas tem a fome espiritual, a doença do pecado. Sim, também é essa, mas também essa aqui, também aquela lá, A gente não precisa pôr para brigar coisas que se complementam, porque o ser humano ele é por inteiro, Então, primeiro a compaixão humana mesmo, material, não tem o que comer. O próprio Jesus diz: se eu mandar embora agora, faz 3 dias que estão comigo, vão desmaiar pelo caminho. E eles não sabem nem se virar com isso, E Jesus então se compadece. Daí os discípulos vão colocar uma pergunta aqui no versículo 4. Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Como poderia alguém? Quem é o alguém que pode dar pão no deserto? Só Deus. Lembra lá do Antigo Testamento? Que o povo caminha no deserto e Moisés consegue, intercedendo junto a Deus, que chova o pão, o maná diariamente? Então, como poderia alguém aqui nesse deserto? Pera lá, como assim alguém? O alguém está aqui, é Jesus. Ele é maior que Moisés, não só porque é maior que Moisés, mas porque ele é Deus e está no meio de nós. Então, no deserto, a coisa mais importante não é nem a quantidade de pães. No deserto, a coisa mais importante é a presença de Deus no nosso deserto. E Jesus está ali, então vai dar tudo certo. Mas Jesus quer contar com a nossa colaboração, com a colaboração dos discípulos,
Quantos pães vocês têm? O que vocês podem fazer? Ainda que não seja suficiente, ainda que não seja tudo, ainda que não seja muito, o que vocês podem fazer? Ainda que tudo que vocês podem fazer seja muito pouco, mas o que vocês podem? E de novo, Senhor, 7 pães, alguns peixinhos. E de novo Jesus fala, então traz tudo aqui. E eles dão tudo. O tudo é muito pouco, mas esse muito pouco é tudo. E sobre esse tudo, sobre essa esperança, sobre essa fé, sobre essa confiança cega, de não guardar um pãozinho no bolso, porque vai que Jesus não consegue multiplicar, pelo menos eu já salvei o meu, né? Não, essa fé que ela é um tanto quanto cega, ela é uma esperança cega, ela é um lançar-se, eles dão tudo para Jesus, né? Confiando que o milagre vai acontecer. E aí nós ouvimos, né? Depois pegou os pães, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, os discípulos deram à multidão, como a gente já ouviu na primeira multiplicação dos pães, e tanto aquela como essa, lembra tanto o gesto da última ceia, tomou os pães, deu graças, abençoou, partiu o pão, deu aos seus discípulos. Veja, é um gesto profundamente eucarístico. Esse pão do deserto aqui também é o pão da Eucaristia. Jesus se compadece por nós e se dá a nós como alimento no deserto da nossa vida, no pão da Eucaristia, né? E aí eles vão distribuindo ao povo. A igreja que tem o pão da palavra, né? A igreja que tem o pão do Evangelho, a igreja que tem o pão da Eucaristia. E aí então eles comem, ficam satisfeitos, e ainda vão sobrar, diz lá, 7 cestos, né? Com os pedaços que sobraram, eram mais ou menos 4.000 pessoas. Mais uma vez, um milagre portentoso de Jesus para nos apontar isso. No deserto da nossa vida, nós temos um alimento, esse alimento é Cristo. Mas nós precisamos passar por esse gesto de fé. Nós precisamos ir até Ele, ofertar a Ele o que temos. E ir a Ele, ofertar o que temos, para que o que temos seja favorável e instrumento da providência de Deus, não só para nós, mas também para tantos que no primeiro olhar, como os discípulos, dá vontade de mandar embora para casa. Senhor, que cada um vá comprar o seu, cada um que se vire. Mas não é assim que Jesus pensa, não é assim que Jesus sente. Portanto, os discípulos precisam aprender a pensar e a sentir como Jesus. Ele disse, eu tenho compaixão da multidão. Ser discípulo de Jesus é aprender a pensar e a sentir como Ele pensa e como Ele sente os fatos e as pessoas da nossa vida. Essa é a tentação do discípulo. Amar Jesus, mas não amar quem Jesus ama. Gostar de Jesus, mas não gostar de quem Jesus gosta. Servir a Jesus, mas não servir a quem Jesus serve, não é? Então, os discípulos precisam aprender esse gesto da compaixão. E aí, então, Jesus despede essa multidão. Mas com os discípulos, diz o final do Evangelho, ele sobe na barca com os discípulos e agora ele vai para uma outra região. A barca é a imagem da igreja, que precisa continuar atravessando, precisa continuar caminhando, né? Indo para a outra margem. E assim somos nós também. Uma vez que comemos do pão do Evangelho, do pão da Eucaristia, nós precisamos entrar na barca. A igreja, a comunidade cristã, porque nós estamos aqui para seguir Jesus onde Ele vai. E nesse caminho, meus queridos, nós temos a graça de ter Nossa Senhora como intercessora, como mediadora, como companheira, como modelo, como mãe, né, dos nossos caminhos. Hoje a igreja celebra Nossa Senhora com o título Nossa Senhora de Lourdes, por causa das suas aparições em Lourdes. E lá se manifesta muito dessa compaixão de Jesus, que usa da Virgem Maria para fazer a compaixão dele chegar até nós e a nossa súplica chegar até ele, através de Nossa Senhora de Lourdes, dessa devoção a esse título, na lembrança dessa aparição. Muitas curas físicas são alcançadas, muitos enfermos recebem essa compaixão que cura também o corpo. Portanto, hoje, sendo sábado, né? Sábado é sempre um dia de memória mariana na igreja, rezemos, invoquemos Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora de Lourdes, por todos os enfermos, por todos aqueles que zelam e cuidam pelos doentes, para que a compaixão de Jesus também chegue a cada um deles. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de São Marcos, nós temos 2 relatos de multiplicação dos pães feitos por Jesus. O primeiro relato está no capítulo 6, dos versículos 35 a 44. E agora, no Evangelho que acabamos de ouvir, nós temos o segundo relato.
há uma diferença na quantidade de sobras. No primeiro relato do capítulo 6, sobraram 12 cestos, recordando as 12 tribos de Israel, mostrando então que Jesus veio para trazer a saciedade do pão espiritual a toda Israel. E no evangelho de hoje nós temos aqui a sobra de 7 cestos, e também nós tínhamos aqui 7 pães. O número 7 representa as 7 nações dos gentios, ou seja, dos pagãos, daqueles que não seguiam a fé de Israel e também não tinham o sangue de judeus, mostrando que Jesus veio para trazer o alimento também a todos, inclusive aqueles que são das outras nações. E aqui nós temos então o número 7, representando essas 7 nações dos gentios que já tinham um dia ocupado as terras de Canaã, onde agora está o povo de Israel. Nessas circunstâncias, Jesus mostra, ele veio para todos. Em primeiro lugar, veio para o povo judeu, mas também veio para toda a humanidade. Quando vimos aquela mulher pagã, dias atrás, no evangelho que ouvimos, ela procurou Jesus e pediu uma intervenção, e Jesus então lhe concedeu o exorcismo de sua filha, mostrando que ele veio também para os pagãos, embora ainda não fosse a hora. Aqui, nesta multiplicação dos pães, ele mostra que tem a saciedade necessária também para as nações pagãs, para todos. E hoje Jesus lhe oferece a oportunidade de saciar a sua fome de Deus nele, de saciar a sua sede de Deus em Jesus. Ele é a fonte verdadeira. Não há outra fonte, não há outro caminho, senão Jesus Cristo. Que assim seja em nossa vida, saibamos escolher por Ele. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste sábado, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse dia 11 de fevereiro, que coincidentemente nesse ano cai num sábado, dia especialíssimo de Nossa Senhora, nós queremos recordar a aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Nossa Senhora aqui se apresenta a Santa Bernadette Soubirous dizendo: eu sou a Imaculada Conceição. E o evangelho que nós proclamamos hoje é o evangelho da multiplicação dos pães. Gostaria de aprofundar um pouco nesse evangelho e depois iluminar o mistério de Nossa Senhora que aparece em Lourdes com a conclusão que nós iremos tomar. Em primeiro lugar, nós compreendermos o seguinte: nós somos um povo que caminha no deserto. E se nós formos deixados a nós mesmos, morreremos de fome. Nós precisamos de um alimento. Nós precisamos que Nosso Senhor multiplique o pão para nós. Esse é o contexto dessa multiplicação dos pães. Jesus vê estas pessoas que estão buscando a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas essas pessoas que buscam a Jesus precisam ser sustentadas. Jesus vê com grande sensibilidade a dificuldade daquelas pessoas que, se elas forem mandadas para casa, elas irão desfalecer no caminho. Agora, apliquemos isso a nós. Nós precisamos sempre de um alimento espiritual. Esse alimento espiritual nós encontramos, é evidente, na Eucaristia. A multiplicação dos pães é um claro milagre que aponta para a instituição da Eucaristia, mas não somente. Santo Inácio de Antioquia, em uma de suas famosas cartas, a carta aos habitantes da Trália, ele diz que o corpo de Cristo é a fé.
Ao dizer isso, Santo Inácio está nos ensinando que quando nós, durante o dia, realizamos atos de fé, quando nós nos unimos a Deus e procuramos o Cristo em nós e fazemos um ato de fé, que ali acontece uma refeição espiritual semelhante àquela que acontece quando nós comungamos e comungamos bem. Nós que caminhamos nesse mundo, nós que estamos aqui e que precisamos atravessar essa grande distância que nos separa do céu, nós precisamos deste alimento diário, nós precisamos verdadeiramente desta, aspas, energia, ou seja, essa graça de Deus que sustenta as nossas almas no caminho para não desfalecermos. Por isso, nós precisamos sim deste pão, o pão da fé, o pão da Eucaristia, o pão da graça de Deus. Você que participa da missa com frequência e comunga, você que reza em casa, procure mesmo no íntimo do seu coração que a graça do Cristo venha para alimentar você e para sustentar você. Nós precisamos ser iluminados por dentro, numa verdadeira refeição espiritual, onde a verdade de Deus dê ao nosso coração consolação, dê ao nosso coração força, dê ao nosso coração a capacidade de continuar amando e caminhando na direção do céu. É esse o projeto de Deus, é isso que Deus quer para nós. Neste contexto, celebrar a memória da aparição de Nossa Senhora em Lourdes nos diz exatamente que Deus, nesse caminho, nos dá também a companhia da Virgem Santíssima. Nesse alimento espiritual do dia a dia, nessa caminhada rumo ao céu, nós não estamos sozinhos. Sustentados pela graça divina, temos conosco a Mãe da Graça, aquela que não abandona os seus filhos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.